Meus prezados alunos, meus prezados cursistas, estamos começando a 7ª aula do módulo 2, do segundo módulo. Hoje nós vamos trabalhar o tema Críticas à Teoria de Freud. Vou fazer uma memória, sempre bom a memória porque ela nos contextualiza. Onde paramos e para onde vamos. Estamos caminhando bem dentro do segundo módulo. O segundo módulo, ele trouxe uma concretude a cada um de vocês, transformando conceitos em experiências práticas do nosso dia a dia, para traduzir o que se passou na cabeça de Freud. E para que a gente tenha ideia do legado de Freud. Então vamos ao mapa mental da teoria psicanalítica de Freud para fazer um resgate, uma memória. Logo em seguida, nós vamos dar continuidade à 7ª aula do nosso encontro. Voltemos então ao nosso mapa. Teoria psicanalítica de Freud, recordando que aqui nós temos a proposta do começo, meio e fim do nosso trabalho, da nossa jornada, da nossa caminhada. Lembrando a vocês novamente, é sempre bom lembrar, no sentido também de criar uma cultura, uma memória. Em se falando da teoria do legado de Freud, nós precisamos ter uma iniciação nos fundamentos da psicanálise, uma iniciação na estrutura da personalidade, passarmos pelos mecanismos de defesa, desenvolvimento psicossexual, processos dinâmicos, sonhos e interpretação, a prática, as contribuições teóricas adicionadas, críticas do que veio depois de Freud e o lugar, relevância, que será a 8ª aula, para fecharmos esse período nosso de refletir a partir da nossa prática. Lembrando sempre dos elementos que fazem parte do legado de Freud, isso nos ajuda a contextualizar, criar uma cultura. Demos um valor muito grande ao lugar do inconsciente, dentro da teoria freudiana. Ali se encontram sentimentos, desejos, e já mostramos uma série de ações que têm como origem, têm como fonte o inconsciente. Nós estamos sendo convidados a cada vez mais, a cada aula, experimentar o sabor do inconsciente. Do inconsciente, comentamos as pulsões, toda essa energia que nós temos, do ponto de vista da biologia, do ponto de vista da psique humana. Temos uma energia muito grande, é um corpo que se movimenta por essas energias, e o aparelho psíquico nos conduz. Já nos demos conta, em falando das fases, essas energias têm pontos no nosso corpo, que aparecem de uma forma significativa na infância, e depois com desdobramentos, precisando de ressignificação. Falamos que experimentamos conflitos psíquicos, precisamos entender que eles acontecem, é sempre lutas de desejos reprimidos, desejos alcançados, desejos idealizados, conflitos entre desejos e realidade vivida, e conflitos entre desejos, realidade e moralidade, códigos de conduta. Quando falamos da estrutura, 3 personagens, id, ego, superego, já os conhecemos, já estamos familiarizados com eles, sabemos que no id, reservatório de energia psíquica, ali no id, o princípio do prazer. Voltaremos muitas vezes a esse binômio, princípio do prazer, aquela busca imediata de
satisfação, gratificação, um calor enorme, uma vontade de mergulhar, ir à praia, mergulhar no mar, um mergulho numa piscina. Princípio do prazer, aquilo que dá vontade de fazer no momento em que nós estamos experimentando a realidade. Princípio do prazer. O princípio do prazer tem lá prazeres saudáveis e tem prazeres que precisamos repensar. Com relação ao ego, princípio da realidade. O ego nos põe com os pés no chão. O sentido de realidade. O ego tem muitas defesas para não sofrer com ansiedade, por isso nós chamaremos isso mais para frente de mecanismos de sobrevivência. E o ego apresenta também essa administração entre as demandas do id e as demandas do superego e da realidade. Essa trilogia, o id pressionando, o superego pressionando e a realidade pressionando. Diante dessas pressões, o ego vai tentando equilibrar, dar um sentido para esse movimento todo. Superego, entendemos que aí então nós temos o princípio do prazer, princípio da realidade, e temos o ego, que é o princípio da conduta moral, onde, pelas regras, nós temos uma noção de culpa por um comportamento adequado ou não adequado. Comentamos dos mecanismos de defesa, onde falamos da repressão, a experiência que nós fizemos na infância e fazemos hoje em dia, a experiência da projeção. Na repressão, nós temos expulsão de pensamentos dolorosos que a gente quer que não existam e quer esquecê-los, ainda que tenha experimentados. A projeção, atribuir impulsos inaceitáveis a outros. Eu vejo uma dificuldade em mim mesmo e eu vejo essa dificuldade e a condeno nos outros que estão por perto de mim. Atribuir aos outros minhas fragilidades. A regressão, voltar às fases anteriores. A anulação, um pensamento ruim, um pensamento desnecessário, e a mente que trabalha para escanteá-lo. E a fantasia, desejos, satisfação de desejos com uma vida imaginária. Muitos desejos saudáveis, outros desejos podem trazer prejuízo à própria vida. Comentamos das fases do desenvolvimento psicossexual, lembrando, sempre a lembrar com facilidade, oral, anal, fálica, latência e genital. Oralidade, gratificação via boca. Anal, uma gratificação que nós colocamos ali através da defecação, através das esfínteres. A fálica, o reconhecimento das diferenças sexuais e rivalidade. Latência, desenvolvimento das habilidades numa perspectiva mais social, interações. Gosto de ficar com fulano, gosto de sair de casa, gosto de encontrar os amigos, não gosto de ficar preso, fechado, não gosto de viver eu comigo mesmo. E a fase genital, que é a maturidade sexual, a procura de relacionamentos, troca de afetos, carinho, amor. Completamos isso com o complexo de Édipo para o menino, Electra para a menina. Vamos aprofundar isso depois de um modo especial. Atração pelo genitor oposto. Vamos comentar muito essa questão do pênis enquanto castração, enquanto poder, enquanto sentido de inferioridade, superioridade. Comentamos dos processos dinâmicos, 2 elementos significativos: a libido, essa pulsão que nos movimenta a cada dia, essa pulsão que faz a gente sair daqui e fazer uma corrida de 100 quilômetros, 200, 300. A libido que me joga
em cima de um piano por 4, 5, 6 horas. Catexia, investir essa energia em coisas boas, em conceitos, em objetos, um pouco do contexto que nós estamos falando. Comentamos do lugar dos sonhos, é o caminho real para se chegar ao inconsciente, o caminho já com um paralelepípedo, estrada traçada para experimentar o inconsciente. Eu preciso fazer exercício e trabalhar com isso. O conteúdo manifesto e latente do sono, manifesto aquele que eu acordo contando para todo mundo. O latente, eu preciso de uma instrução para traduzir a simbologia que está oculta nos sonhos. Simbolismo dos sonhos. Quanto à prática, falamos en passant do divã, da necessidade da neutralidade, que é uma disciplina, um exercício, uma conduta, uma postura, não se envolver emocionalmente com o analisando, a importância da resistência e da transferência que acontece na experiência do analisando, e um olhar também particular, teremos tempo para isso, para entender que história é essa de atos falhos e de xistes que Freud tanto se vangloria. Perfeito? E mais ou menos onde nós estamos, comentamos agora há pouco diversas teorias, falamos da ansiedade, da sedução, do narcisismo, da sublimação, histeria e neurose serão capítulos que nós vamos dar uma dedicação especial, e agora esse é o nosso ponto de hoje, críticas contemporâneas. Aqui paramos, críticas contemporâneas, que vamos considerar limitações que apareceram no mestre Freud, determinismo psíquico, até onde o nosso psiquismo é que nos conduz a vida toda, nos comportamentos, nos movimentos, em nossos desejos, e o lugar da sexualidade, na visão de Freud, segundo os críticos, provavelmente redutora em algumas perspectivas. Esse é o trabalho nosso de agora. Vamos dar uma parada, logo em seguida daremos continuidade. Dando continuidade, observe a nossa pintura, o nosso quadro. Como dizia a vocês, apenas avançando. Como dizia a vocês, nós estamos diante de um quadro artístico, traços do impressionismo. Observem as figuras. Temos diversas figuras em relação ao trabalho que faremos agora. Críticas às fragilidades do Freud. Observe o primeiro quadro, tentem fazer uma possível interpretação. Observe as figuras mais visíveis que chamam a atenção e as coloque as figuras numa perspectiva do que nós podemos encontrar em Freud que podemos considerar fragilidade, limitação. De todas, pelo menos, uma ou duas imagens nós podemos identificar. Não é isso? Lembre-se dos elementos que Freud trabalha, provavelmente estão presentes aí. Identifiquem o id, está presente o ego, o superego, elementos das fases do desenvolvimento, precisamos encontrar, ou de harmonia ou de desarmonia, complexo de Édipo, sonhos, sexualidade em Freud, ok? Bem, de posse dessas informações, então vamos à nossa
proposta de hoje: críticas às fragilidades do velho Freud. Vocês se lembram que nós começamos logo no início, no primeiro módulo, em lugar de trazer a vocês a biografia. E eu disse que a biografia de Freud vocês encontram no Google, na internet, em vídeos de 5, 10 minutos. Depois, quando nós mudarmos de módulo, aí eu começo a trazer mais detalhes ao nosso grupo de estudo. Mas quem tem interesse, curiosidade de antecipar um pouco a experiência histórica de Freud, no Google temos pequenos vídeos de 5, 10 minutos para que a gente tenha uma ideia da vida de Freud, da história de Freud, da biografia de Freud. E eu disse a vocês, apresentarei Freud a vocês naquilo que ele tem de qualidade e naquilo que ele tem de fragilidade. Foi assim que que o Freud foi nos apresentado. Perfeito? Então estamos diante de uma pintura impressionista. Qual é o detalhe da pintura impressionista? A pintura impressionista, ela não trabalha a realidade pela realidade, mas ela trabalha a realidade pelas nossas impressões. Ela transforma a realidade, provocando nossas impressões, provocando nossas sensações. Então, observe na caminhada tranquilamente. Depois eu também coloco em anexo um conceito de impressionismo por meio de um texto, para que a gente possa, sempre se lembrem disso, ir qualificando o nosso repertório. Há aqueles que são simpáticos à psicanálise e a procuram por uma cultura pessoal, por uma ilustração, por uma erudição, um grupo. Aqueles que a procuram por uma profissionalização, outra intenção, outro propósito, todos os dois grupos precisam qualificar o repertório, melhorar o vocabulário, melhorar os conceitos e ir colecionando ideias, pensamentos, leitura de realidade, por meio das figuras de linguagem que eu disse a vocês, vou explorar em demasia. Ok? Então, vamos à nossa jornada. Bem-vindos à nossa sexta aula. Correto? É sexta aula apenas por uma... Então, avançando, eu estava dizendo, bem-vindos então da sexta aula para a nossa sétima aula e vamos trabalhar então críticas ao Freud. Organizem-se em termos de postura, de conforto, por uma posição adequada, de luminosidade, ambiente favorável. Respirem 2, 3, 4, 5 vezes para que a gente possa preparar o nosso espírito para fazer as caminhadas de uma forma muito tranquila. Nós estamos na sétima aula do módulo 2. Recordo minha orientação de início. Não se preocupem com o volume, a intensidade das informações. Cada um tem o seu modus, a sua maneira de buscar aprendizagem. Não existe uma postura, um caminho único. Lembre-se daquela imagem que eu mostrei a vocês dos animais todos enfileirados, recebendo a proposta do mestre de quem sobe mais rápido numa árvore. Nós tínhamos elefante, macaco, tigre, aves, peixes, para sinalizar o quê? Cada um de nós tem uma habilidade, cada um de nós tem habilidades diferenciadas, somando nossas habilidades,
nós nos dotamos de uma competência, de uma maneira subjetiva, singular. A minha aprendizagem, e eu me dou conta dela quando eu me comparo a mim mesmo. Então, não fiquem preocupados com o volume das informações. Nós estamos à procura de um caminho pedagógico que traga serenidade e harmonia para a nossa caminhada. Mesmo com relação aos vídeos de 60 minutos, vejam o vídeo em 2 momentos, meia hora para meia hora, porque não é para nos deixarmos massacrar pelo volume das informações. O importante é a qualidade das informações. Eu mesmo, que tenho feito a gravação das aulas, um vídeo gravado por mim, eu o vejo 2, 3 vezes na totalidade para me dar conta da narrativa, da qualidade da narrativa, dos pontos cegos, das fragilidades que precisam ser resgatadas para qualificar a aprendizagem do nosso grupo. Perfeitos? Então vamos à luta. Vamos à luta de uma forma tranquila, no mesmo esquema. A teoria psicanalítica de Freud, que é o nosso guarda-chuva, que nos está movimentando, apesar de ser um marco na história da psicologia, com Freud, enfrentou na época muitas críticas, tanto assim que o Freud tinha um receio enorme das críticas, e ao longo dos anos. Nós vimos pelos vários discípulos que seguiram a Freud, alguns com a intenção de manter a ortodoxia, a fidelidade às raízes, e outros que fizeram caminhos diferenciados, agregando valores. Todos eles agregando valores à inventividade, ao legado de Freud. Então, vamos lá. Observem sempre a pintura. Em geral, quando aparecer o quadro, observe que o tema grifado, excessiva ênfase no sexo. O tema grifado é o tema da gravura, para que a gente não fique perdido, da pintura. Como a pintura precisa criar impressões em nós, como a pintura precisa criar sensações em cada um de vocês, com calma. Pode ser que no primeiro momento você não sinta nada. A sua percepção permaneça indiferente. Mas na medida que você se volta, na medida que você se concentra, na medida que você relaxa, abaixa a guarda, libera os preconceitos, você vai se iniciando na leitura, vai se dando conta. A experiência da pintura é a mesma experiência da música. Você escuta a música 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, quando você se dá conta do casamento da letra com a melodia, quando você se dá conta do conteúdo da letra, você passa a dar conta do conteúdo da música, na melodia, nos compassos, na percussão, na beleza da orquestração, mas isso a gente não faz, não percebe, não sente num primeiro momento. Então, por isso que eu convido vocês, não de uma forma estressante, mas não se contentarem com o primeiro olhar, com o primeiro áudio. Voltem ao material 1, 2, 3 vezes em momentos diferenciados do dia ou do mês, e vocês, a cada olhar, uma nova realidade se apresenta. Então, esse quadro está muito ligado a fragilidades de Freud, excessiva ênfase no sexo.
Críticos afirmam que Freud deu uma importância além do natural à sexualidade, quando falava do desenvolvimento psicológico. Por que está sendo colocada no início do curso? Para que você tenha uma luz acesa. Pode ser verde, pode ser amarela, pode ser vermelha. Você tem que acender um tom, uma cor, diante dos elementos da teoria freudiana. Para você concordar, para você não concordar, para você aprofundar, para você tirar dúvidas, para você conhecer de uma forma mais honesta. Então, quanto ao lugar da sexualidade, sempre foi motivo de crítica à época de Freud e depois. E essa crítica aparece nos seus seguidores, a começar do Jung, o pessoal mais próximo. Lacan também teve restrições. Todos mantiveram fidelidade à proposta básica de Freud, mas essa proposta foi enriquecida, se agregou valores à proposta original de Freud. Então vejo que nós deveremos estar atentos toda vez que falar de sexualidade. Vamos ter uma distância crítica, tomar uma distância crítica e analisar com carinho. Olhe as imagens e observe a presença da sexualidade naquilo que nós estamos a olhar, do ponto de vista do inconsciente, a experiência solitária de pensar sobre a realidade da vida, a experiência do esporte. Eu disse a vocês que a sexualidade, em síntese da ópera, a sexualidade é o nosso modus vivendi, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de encarar a vida, que extravasa pelos nossos poros, extravasa pelos poros. A gente manifesta. Quando a gente manifesta o esplendor, o sentido da vida em direção à plenitude, isso é sexualidade. Então, desde agora, sem preconceitos, sexualidade em Freud não se resume à cópula, não se resume ao ato sexual, não se resume às genitálias, masculina e feminina. Alarguem os horizontes, quebrem os preconceitos e vamos mergulhar nessas águas. Então, voltando ao quadro. O que diriam? O que diziam à época e depois de Freud? Falta base científica. A ciência sempre parte da experiência. Ela quer comprovar o que você está dizendo. Positivismo é provável, passa pela metodologia científica, passa. Então, é uma verdade para a ciência, porque é bom lembrar que a ciência também não é absoluta. A ciência é circunstancial, conforme o momento histórico, conforme a evolução do ser humano, a ciência ela vai se transformando e vai acompanhando. Então, quando a gente fala assim que nós temos uma metodologia científica que diz se procede ou não procede, o pessoal da ciência, à época de Freud, principalmente na época os médicos, tinham uma resistência, um distanciamento das teorias de Freud. É muito comum ver imagens de Freud num teatro falando e todo mundo criticando, xingando e fazendo pouco caso das teorias de Freud. O valor dele é que ele se manteve na fidelidade à pesquisa dele. ênfase no sexo, já comentamos, né? Que Freud deu uma atenção exagerada à sexualidade. Precisa ver o que nós entendemos por isso. Uma outra limitação do Freud, determinismo psíquico. Como um determinismo? A ideia de que todos os comportamentos
se explicam a partir do inconsciente. Até onde isso pode ser uma verdade? Ou pode ser uma visão redutora? Será que todos os nossos comportamentos psicológicos se explicam somente a partir do inconsciente? A pensar, a pesquisar. Dificuldades de falsificabilidade. As teorias complexas, difíceis de testar cientificamente, torna menos viável do ponto de vista científico. Bom, esse é o espírito desse quadro. Poderemos, ao longo do curso, buscar mais informações no paralelo ou nos textos que nós oferecemos a vocês para um aprofundamento. Avançando, reparem sempre na imagem antes da leitura. Eu vou comentar e vocês vão se dando conta. Então, nós estamos diante desse impressionismo, dessa pintura, e parece-me que retrata aí uma semelhança a Freud e a preocupação que passa na mente dele, esse olhar de preocupado, de acompanhar as críticas, de mostrar uma espécie de desgosto não do trabalho, mas da receptividade do trabalho. Então vamos ao texto. Então esse quadro retrata o primeiro item, visão pessimista da natureza humana. Curiosamente, ele que entrou pelo campo da biologia, e nós podemos, ao longo do nosso curso, confirmar se é verdade ou não, ele tinha uma visão da natureza humana de uma forma pessimista. Freud é frequentemente criticado por ter essa visão negativa do ser humano. Bom seria se tivesse uma visão positiva, porque vocês se darão conta que muitas pesquisas, muitas abordagens de Freud foi em cima dos limites, das fragilidades do ser humano. Muita pesquisa, muito investimento do Freud também poderia ter sido em cima das habilidades, das virtudes do ser humano. Um texto para nós aprofundarmos. Uma limitação, androcentrismo. Teorias de Freud criticadas por partir sempre da experiência masculina. A experiência feminina pouco se tem abordado, ou ele abordou, ou ao longo do tempo poucas abordagens foram feitas. Especialmente deixou de abordar a teoria da sexualidade feminina. Outros seguidores o fizeram, mas Freud acabou se limitando ao homem. Outra limitação, segundo a literatura, pouca valorização da cultura e da sociedade. A cultura e a sociedade têm um impacto muito grande no nosso modus vivendi, na nossa experiência de vida. Ainda que tenha escrito obras nessa perspectiva, mas não se destacou por ser um crítico da realidade. Universalidade questionável, limitação do Freud. Já abríamos o nosso curso em cima dessa limitação. Questiona-se as teorias de Freud se são aplicáveis a todas as culturas e sociedades. Parece-me que ficamos dentro de um eurocentrismo, dentro do espaço de Freud, do lugar onde ele viveu. Avançando, vamos para a pintura. A pintura retrata o que está grifado, teoria da sedução. Quando Freud apresentou a teoria da sedução, vejam, o público, as manifestações de acordo, desacordo, de favorável, desfavorável,
Que impressões? O quadro deve gerar impressões, sensações. Imaginem. Então vamos lá. Limitação. Dependência do método clínico. O que quer dizer com isso? As teorias foram desenvolvidas numa clínica com pequenos casos, o que limita generalizar. Vocês verão pela história de Freud. Quanto à interpretação dos sonhos, qual é a limitação? A abordagem à interpretação dos sonhos foi criticada por ser carregada de subjetividade e de especulação. Tanto assim que até hoje é uma teoria muito controvertida. Por isso, eu tenho insistido com vocês, experimentem com vocês mesmos o registro, a análise, as variáveis e procurem a simbologia. Descubram, nós ofereceremos à frente uma técnica para se aproximar o mais possível do sentido. Em grosso modo, os sonhos refletem a experiência nossa vivida. O nosso dia vivido oferece material para os sonhos e aquilo que acontece no sonho, de modo subjetivado, singularizado, acontece a partir da minha história, da minha vivência. Por isso é importante, recupere o conselho que eu estou usando em demasia. Recupere junto ao pai, junto à mãe, a quem lhe criou, aspectos significativos do 0 aos 6, 7 anos. Vale a pena. Vale a pena. Teoria da sedução, já comentamos na aula anterior. A teoria original da sedução de Freud exagerou um pouco, dado a ele ter indicado que era decorrência de um abuso sexual, e na verdade não se confirmou que não foi assim, ele mesmo se deu conta, e depois ele acabou, inclusive parece-me, abandonando a teoria. Modelo do desenvolvimento psicossexual, as fases sexuais específicas, vista por muitos como problemática e simplista. Não deixa de ser um ponto de partida, não deixa de ser uma chave de leitura da realidade. É importante que nós vejamos sempre os dois lados. É muito triste tomar uma posição quando você conhece apenas um lado. Durante toda a minha vida de educador, de professor, de filósofo, de pedagogo, de teólogo, muito mais de psicanalista, como é importante trabalhar com a moeda em seus dois lados. Sempre existem duas visões diferentes. O contraditório sempre nos conduz ao melhor caminho. Avançando, olhem a imagem, nós vamos falar da limitação da biologização, tudo se explica pela biologia, e de repente vejam os elementos que nós temos aí. Eu estou atrapalhando, né? Opa! Eu devo sair aqui da frente, mas passa a impressão do DNA, das conexões neurais, o homem e seu desenvolvimento, a ideia de feto, a ideia das moléculas, da natureza do homem, da natureza da mulher, a temática da biologia. Então vamos lá. Limitação de Freud, enfoque na patologia. Freud é criticado por concentrar demasiadamente em patologias, ignorando os aspectos positivos. Comentávamos na lâmina anterior. Observe isso ao longo do nosso curso. Tudo é biológico, biologização do comportamento. Críticos afirmam que Freud tentou explicar muitos aspectos do comportamento humano em termos de processo biológico. Vocês poderão confirmar se ele caiu dentro de um
reducionismo, teve uma visão apequenada, porque na verdade o biológico para ele foi o determinante. Vamos aprofundar. Limitação, sobrevalorização do inconsciente. Já levantamos esta questão. Será que o inconsciente controla a maior parte do nosso comportamento? Isso pede que nós aprofundemos um pouco mais por onde passa o comportamento humano. Nós somos nós e as nossas circunstâncias. Como acontece? Tudo se explica a partir do inconsciente? A pensar. Criticismo feminista, limitação de Freud. A teoria da sexualidade feminina, voltando, feministas criticam Freud por suas teorias sobre sexualidade delas, feminina, e pelo complexo de Édipo. O complexo de Édipo dá margem a muitas interpretações. Pode-se agregar novos valores, seus discípulos o fizeram. Aquela experiência patriarcal da época de Freud e que chegou até um pouco final do século XX para o século XXI, ela não existe mais com tanta intensidade. O lugar do pai na experiência da família já é um lugar muito discutido, muito questionado. As novas gerações não experimentam a paternidade como Freud entendeu e viveu. Avante. Aqui nós temos, reparem o quadro, ele diz relação ao complexo de Édipo, aquela paixão do filho pela mãe, paixão da filha pelo pai. Observe as imagens mostrando essa experiência. E eu dizia a vocês que nós precisamos fazer uma releitura do lugar do complexo de Édipo. Tenho a impressão que o Jorge Forbes, em um dos artigos que a vocês foi apresentado no início, no primeiro módulo, já deu uma cutucada no marimbondo, já deu uma mexidinha no complexo de Édipo, no sentido de ressignificar, de pensar de uma maneira diferente. Então vamos lá. Limitação de Freud. Interpretações subjetivas. A abordagem de Freud para a interpretação dos fenômenos psíquicos é frequentemente vista como excessivamente subjetiva e aberta a muitas interpretações. Então, questão da subjetividade de Freud nas interpretações, vamos pensar com calma. Teoria do complexo de Édipo, a universalidade e a importância central do complexo de Édipo foram questionadas ao longo, no tempo de Freud e pós-Freud, até os nossos dias. Existem releituras interessantíssimas do complexo de Édipo na perspectiva da psicanálise. Resistência à revisão, aquilo que eu dizia no início, por ter sido muito criticado, desautorizado, desacreditado, Freud sempre teve um pé atrás com as críticas. Então, resistência à revisão, a teoria psicanalítica foi criticada por ser resistente às revisões e atualizações com base em novas descobertas. Vamos pensar melhor sobre isso. Influência do contexto histórico conta muito. Freud foi fortemente influenciado pelo seu contexto cultural, Viena, século XIX, limitando sua aplicabilidade a outros contextos. Portanto, para que a gente possa ter uma noção mais próxima da realidade, por que não mergulhar no século XIX, Viena, para que a gente possa se dar conta um pouquinho do contexto histórico, até para entender o Freud. Avançando,
Então, praticamente com isso, nós terminamos as possíveis críticas. Evidente que teriam outras, mas o nosso tempo permitiu reunir algumas para que a gente pudesse pensar a prática de Freud em cima de suas fragilidades. Cruzem a nossa conversa de hoje com aquela aula em que eu falava das fragilidades e das habilidades de Freud para buscar mais consistência. Aquelas fragilidades que chamarem a atenção de vocês pela história de vida de vocês, ou porque vocês não têm convicção, ou não têm uma opinião, ou estão em dúvida, ou não concordam, já é o motivo para um aprofundamento, para estar atento sempre que aparecer alguma informação nessa perspectiva, vocês olhem com carinho, em benefício de agregar valores à formação de vocês. Meus caríssimos alunos, então vamos encerrar a nossa 7ª aula, acredito que de bom tamanho e provocativa. Eu continuo insistindo, cada aula dada, cada aula lançada na nossa plataforma de aprendizagem, são aulas provocativas. Então veja da possibilidade, da oportunidade de revisitá-las, de fazer releitura a cada áudio ouvido, cada áudio repetido. A nossa sensibilidade é aguçada. Tenho a impressão de que estou a conseguir colocar em cada uma das aulas uma provocação em termos de exercícios. Isso é salutar, gente. Exercícios. Eu disse a vocês a cultura do exercício. Quem vai para uma maratona, do ponto de vista de algum esporte, precisa se preparar. Quando você vê um maratonista de corrida, um maratonista de piscina, um maratonista de música instrumental, você se dá conta que ele trabalha uma carga que nos espanta. Evidente que eu gostaria, entendo a realidade de cada um de vocês, em termos de sobrevivência, em termos de correr atrás dos boletos, em termos de vida financeira, buscando estabilidade, buscando segurança, estabelecendo conquistas contábeis financeiras, e o tempo, muitas vezes, é pouco para o muito que vocês precisam. Lembre-se daquele ponto de equilíbrio. Eu preciso encontrar o meu ponto de equilíbrio. Se eu posso fazer um exercício por semana, eu o faço. Se eu posso fazer 2 por semana, eu os faço. Se eu posso fazer 3 exercícios por semana, eu os faço. Se eu puder fazer 4 por semana, eu os faço. Depende do meu tempo, do cotidiano e do meu tempo. De repente não tenho durante segunda a sexta tempo. Então meu tempo é sábado e domingo. Então ponha a tua aprendizagem no tempo que você tenha disponível, mas não se afogue. Não se trata, como diz popularmente, não se trata de abraços de afogados. Não é isso? O abraço de afogado passa essa ideia. A gente não salva o outro se abraçando e afundando juntos. Então, na verdade, se trata de encontrar brechas, caminhos para que essa aprendizagem realmente aconteça. Perfeito? Perfeito. Paramos por acá e vamos aguardar a próxima aula.